Olá! Vamos continuar a leitura do capítulo 9, a aceitação da expiação. Vamos para a seção 4, o plano de perdão do Espírito Santo. Parágrafo 1. A expiação é para todos, porque é o caminho para desfazer a crença em que qualquer coisa seja só para ti. Perdoar é não ver. Olha, portanto, para o que está além do erro e não permitas que a tua percepção pare nele, pois vais acreditar naquilo que a tua percepção demonstra. Aceita como verdadeiro só o que o teu irmão é, se queres conhecer a ti mesmo. Percebendo o que ele não é, não serás capaz de conhecer o que tu és, porque o verás falsamente. Lembra-te sempre de que a tua identidade é compartilhada e que o seu compartilhar é a sua realidade. Perdoar é não ver com os olhos do corpo, é não ver a ilusão ou o erro, é ir além do erro e ver verdadeiramente aquilo que o irmão é. E assim como eu o vejo, vejo a mim mesmo. 2. Tu tens um papel a desempenhar na expiação, mas o plano da expiação está além de ti. Não compreendes como não ver os erros ou não os farias. Acreditar que não os fizeste ou que podes corrigi-los sem um guia para a correção seria meramente persistir no erro. E, se não segues esse guia, teus erros não serão corrigidos. O plano não é teu devido às tuas ideias limitadas a respeito do que és. É desse senso de limitação que surgem todos os erros. O caminho para desfazê-los, portanto, não vem de ti, mas é para ti. O plano da expiação está além de nós como seres separados. Nós, por nós mesmos, não conseguimos fazer isso. Precisamos de um guia para essa correção. 3. A expiação é uma lição em compartilhar, que te é dada porque tu esqueceste como fazê-la. O Espírito Santo apenas lembra-te do uso natural das tuas capacidades. Reinterpretando a capacidade de atacar em capacidade de compartilhar, ele traduz aquilo que fizeste no que Deus criou. Se queres realizar isto através dele, não podes olhar para as tuas capacidades através dos olhos do ego, pois irás julgá-las como ele as julga. Todo o poder que elas têm para causar dano está no julgamento do ego. Toda a sua utilidade está no julgamento do Espírito Santo. E é o que a nossa mente corrigida nos lembra, apenas o que nos é natural estender sempre, compartilhar. Por isso, reinterpreta a capacidade de atacar do ego em capacidade de compartilhar. E se olhamos através dos olhos do ego, iremos julgar como o ego. Porém, mudamos a nossa percepção através do julgamento do Espírito Santo, quando permitimos que essa seja a mente que nos guia. 4. O ego também tem um plano de perdão, porque estás pedindo um plano, embora não o estejas pedindo ao professor certo. O plano do ego, é claro, não faz sentido e não funcionará. Seguindo o seu plano, simplesmente irás colocar-te em uma situação impossível para a qual o ego sempre te conduz. O plano do ego é fazer com que vejas, em primeiro lugar, o erro com clareza e depois não o vejas. Mas como é possível não veres aquilo que fizeste com que fosse real? Vendo-o com clareza, tu fizeste com que fosse real e não podes deixar de vê-lo. É aqui que o ego é forçado a apelar para mistérios, insistindo que precisas aceitar o que não tem significado para salvar-te. Muitos tentaram fazer isso em meu nome, esquecendo que as minhas palavras fazem sentido perfeito porque vêm de Deus. Elas têm tanto sentido agora como sempre tiveram, porque falam de ideias que são eternas.
plano de perdão do ego é, em primeiro lugar, ver o erro, torná-lo real para depois deixes de vê-lo. E isso não é perdão verdadeiro. 5. O perdão que é aprendido através de mim não usa o medo para desfazer o medo, nem faz com que o real seja irreal para depois destruí-lo. O perdão, através do Espírito Santo, simplesmente está em olhar além do erro desde o início, mantendo-o assim irreal para ti. Não permitas que qualquer crença na realidade do erro penetre em tua mente, ou também irás acreditar que tens que desfazer o que fizeste de modo a seres perdoado. O que não tem efeito não existe, e para o Espírito Santo, os efeitos do erro são inexistentes. Cancelando regular e consistentemente todos os seus efeitos, em toda a parte e em todos os aspectos, ele ensina que o ego não existe e prova isso. O perdão pelo Espírito Santo, ele olha, mas não vê erro, porque ele olha desde o início. Ele olha para o pensamento de separação, o pensamento que gerou o erro, e se lembra que esse pensamento foi corrigido no mesmo instante. E é por isso que, na realidade, é impossível que algo tenha acontecido com o Filho de Deus. 6. Segue, então, o ensinamento de perdão do Espírito Santo, porque o perdão é a sua função e ele conhece como desempenhá-la perfeitamente. Foi isso o que eu quis dizer quando disse que os milagres são naturais e quando não ocorrem, algo de errado aconteceu. Milagres são meramente o sinal da tua disponibilidade em seguir o plano de salvação do Espírito Santo, reconhecendo que tu não compreendes o que ele é. O seu trabalho não é função tua e, a não ser que aceites isso, não poderás aprender qual é a tua função. O perdão é função do Espírito Santo. Só podemos perdoar quando estamos vendo através da nossa mente certa. E é só nesse lugar que os milagres são naturais. É só nesse lugar que vemos tudo como o mesmo. Nossa função como seres separados não é perdoar, porque os separados não sabem como perdoar. Por isso, entregamos essa função à nossa mente que sabe como fazer isso. Então, primeiramente, disponibilizamos a mente à correção. E assim, deixamos com que Ele, o Espírito Santo, a nossa mente corrigida, faça o trabalho do perdão. E logo estaremos juntos para continuarmos a leitura desta sessão.